tarde, sejam bem-vindas a essa live e que eu preparei com tanto carinho, e eu tenho certeza que quem assistir, quem participar dessa live hoje vai sair com muitas reflexões sobre a vida. Oi, Luana, bem-vinda! Então, essa live que eu digo que é um aquecimento, então, para a aula do dia 26, para o evento que eu vou fazer dia 26, na outra semana, às 18 horas. Quem quiser participar, se inscreve ali pelo link da bio. Então, dia 26, então vai ser uma jornada para mães que desejam construir um legado a partir da sua própria história e transformar, então deixar essa tua história como um presente para o futuro. Então entra ali no link da bio, se inscreve e tem um grupo do WhatsApp que tu vai participar para eu passar todas as informações de como vai acontecer, então no dia 26 às 18 horas. Mas essa semana e a semana que vem eu tô preparando então que eu digo que é um aquecimento para essa aula, né, para esse evento do dia 26. E a live de hoje, então, o tema que eu dei foi: quanto tempo tu tem de vida? E a gente vai refletir bastante sobre isso, né, sobre o tempo, sobre a nossa vida. E então, como eu disse, tenho certeza que tu vai sair com bastante reflexão aí dessa live de hoje. Eu sou a Ju Castilho, sou especialista em educação para o autoconhecimento e empreendedorismo digital para mães. E eu quero começar então trazendo alguns questionamentos. Quantos anos tu tem hoje? Me diz aí. E quantos anos tu quer viver? E uma outra pergunta um pouco diferente: quantos anos tu acredita que tu vai viver? Porque tu entende que são coisas diferentes, né? Quantos anos tu quer viver e quantos anos tu acredita que vai viver? Então, já partimos aí dessas reflexões. E eu trouxe também, separei um trechinho de umas músicas que falam sobre o tempo pra gente refletir aqui, pensar um pouquinho sobre a letra dessas músicas. Uma delas: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Então, realmente, quando a gente acorda, não temos mais o tempo que passou, né? Mas quem está aqui assistindo essa live está viva. Temos este momento, temos esse tempo que é possível, né, de se viver, de se aproveitar da melhor forma. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fica... Oi, Cris! Muitas vezes a gente fica remoendo o tempo que já passou. E não aproveita esse momento, né? Que eu digo que é o bem mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo, esse momento presente. E claro que a nossa história, o tempo que passou, tudo que a gente já viveu, serviu para construir a pessoa que nós somos hoje. E eu acredito também que os nossos desejos do futuro, aquilo que a gente quer conquistar, construir e se tornar, né, a pessoa que a gente deseja se tornar no futuro, também faz parte de quem nós somos hoje. Mas nesse momento a gente não tem mais, né, o tempo que passou, né, refletindo sobre essa música, esse trecho da música. E nesse momento a gente também não tem concretamente o futuro. Então o que nós temos? Esse momento aqui. E outro trecho, ó, de uma outra música: hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, amor. Vamos viver hoje vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir.
Então, uma outra música aí que traz mais algumas reflexões. E só que eu fico pensando também, né? Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, mas, claro, né? Traz muitas reflexões, a gente pode pensar várias coisas sobre só essa frase, né? Só que a gente pode pensar, tá, vou viver tudo que eu posso viver, tem vários sentidos, né? A gente pode, vou me entregar, vou fazer qualquer coisa, eu vou só aproveitar, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente pensa que aproveitar é fazer qualquer coisa e não viver por um objetivo, tendo um foco, né? E então, quando eu ouço assim, vem essa, não sei o que vocês pensam, aí me digam o que vocês pensam sobre isso. Vamos ver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Claro que também tem a questão de realmente a gente parar, descansar, de repente, eu vou viajar, vou fazer um passeio, vou, né, deixar de... Não que isso não seja um objetivo, né, acredito que isso a gente deve querer colocar o descanso, até o não fazer nada, o ócio criativo dentro da nossa rotina. Mas vamos nos permitir chegar num objetivo. Vamos nos permitir ter sonhos. Vamos nos permitir conquistar aquilo que a gente deseja. E o que é que tu deseja? Quais são os teus objetivos? Quais são as tuas metas? O que tu quer conquistar? Então eu fiz algumas perguntas. Quantos anos tu tem? Até quantos anos tu quer viver? E até quantos anos tu acredita que vai viver? Outro trecho de música, que esse é aquela música Epitáfio, né? Devia ter, será que esse vai ser o epitáfio aí, né? Que vai estar escrito na tua lápide aí ou não? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E aí, será que essa vai ser a mensagem que vai estar lá, né, na nossa lápide? Devia ter feito tal coisa, devia ter, né, ido atrás dos meus sonhos, devia ter realmente, né, definido algo para minha vida e ter conquistado, e devia ter vivido realmente a minha vida da maneira que eu gostaria e não vivendo os sonhos das outras pessoas. Eu espero que não, eu espero que esse seja um momento de tu refletir o que tu realmente quer fazer desse momento que tu tem agora. Porque é a partir desse momento aqui que é o tempo que tu tem, que tu vai definir a tua história. Se a gente vai vivendo sem um rumo, sem uma direção, sem um objetivo, sem definição, o que a gente vai conquistar? O que a gente vai atingir? Então, nós temos esse instante aqui, né? Que nós temos, às vezes a gente também, acho que acontece, acredito que acontece. Oi, Jana! Acredito que acontece, me digam aí, se essa coisa da comparação, né? Porque aquela pessoa tem mais tempo livre, ou eu não tenho tempo, né? Às vezes a gente fala isso, eu escuto também, às vezes as pessoas falando isso, eu não tenho tempo. Mas, parando para pensar, todos nós temos 24 horas por dia, né? Todas as pessoas têm o mesmo, quem está viva e tem 24 horas por dia. E aí, uma pessoa que tem o mesmo tempo disponível, né, do ser humano, de repente a gente pensa, aquela pessoa realiza mais que eu. Mas por que será? Por que será que a gente, se tu pensa isso, né, por que tu não tá realizando aquilo que tu realmente quer realizar? Será que tu sabe? Será que tu sabe realmente, tu definiu
aonde tu quer chegar, o que tu quer conquistar, em quanto tempo, por que essa meta, esse objetivo é importante para ti? Porque senão qualquer coisa vai nos tirar a atenção, qualquer coisa vai tomar o nosso tempo, né? Aí a gente não vive a nossa vida para viver a vida das outras pessoas. Então, entender, eu acho que tudo que a gente faz, por que a gente está fazendo? Deixar de viver no automático, porque sabe que 95% das nossas ações são baseadas no nosso inconsciente. 5% das nossas ações são conscientes. Mas quanto mais a gente entender e compreender isso, que as nossas ações são baseadas no nosso inconsciente, então quanto mais a gente entender, compreender, né, aprofundar o nosso autoconhecimento e definir e saber por que a gente faz o que a gente está fazendo. Por que eu tô fazendo essa live aqui nesse momento? Como eu disse, eu acredito que o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Por que nesse momento aqui eu não tô ali abraçada com os meus filhos ou, né, fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui fazendo essa live? Porque eu tenho um objetivo. Porque, como eu disse, dia 26 de junho eu vou fazer uma aula, um evento. E eu estou fazendo essas lives de aquecimento para trazer à tona aí alguns temas importantes que vão ser tratados nessa live. Então, eu tenho um objetivo por estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Então, quanto mais a gente entender, né, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, se perceber, que é o primeiro passo que eu digo que é do ciclo do autoconhecimento, que é um método que eu desenvolvi. Então, se perceber, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, no sentido de se questionar se realmente é isso que tu quer fazer, ou se tem algo que não tá te agradando. Por exemplo, eu tô percebendo que tem algo aqui na minha vida que eu não tô satisfeita. Seja, né, porque eu acredito que a nossa vida tem vários aspectos, né? Nem tem um exercício que é da roda da vida, acredito que vocês conheçam, mas acredito que a nossa vida realmente tem vários aspectos, né? Tem lazer, situação financeira, profissional, intelectual, emocional, saúde, né? Relacionamento familiar. Então, a nossa vida tem vários sentidos, né? Mas se eu vejo, por exemplo, no meu relacionamento íntimo não tá legal, tá acontecendo algo ali que não tá legal, se percebe, realmente pra pensar, porque se tu não para pra pensar, vai continuar quanto tempo assim, né? Quanto tempo tu vai continuar insatisfeita com algum ponto, né, alguma área aí da tua vida? Porque, vamos pensar, e se tu continuar assim, insatisfeita ou infeliz ou, né, não tão satisfeita assim com algo que está acontecendo na tua vida, o que vai acontecer a partir disso? O que pode acontecer? Vamos pensar na saúde física, né? Se tu não fizer aquilo que tu acredita que tu quer fazer, o que pode acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, se continuar assim como tá? Porque se tu não se modifica, é porque algum ganho tu tá tendo. Tu tá tendo algum ganho, algum benefício por estar assim do jeito que tu tá hoje. Porque a gente pensa, né? Se eu mudar, se eu, né, mudar um hábito ou fizer tal coisa, eu vou ganhar tal resultado, né? E eu não tenho ganhos com o que eu estou fazendo hoje. Só que eu acredito que não. Eu acredito que enquanto a gente não muda, é porque algum ganho a gente está tendo nesse momento. Mesmo com esse problema. Algum ganho, e aí vai da gente aprofundar o autoconhecimento, né? Entender as nossas crenças mais profundas,
mais relacionadas lá da infância, né? Quando tu aprendeu que provavelmente tu tá se protegendo de algo que tu já viveu e tu não quer viver novamente. Então, o que isso quer dizer, né? Que ganhos tu tá tendo, mesmo com este problema que tu vê como um problema na tua vida, que às vezes, até fiz um post esses dias sobre isso, que às vezes as pessoas falam, né? Eu tô me auto-sabotando. Eu acredito que não, eu acredito que tu tá te protegendo. Teu inconsciente tá te protegendo de algo que tu não quer reviver. Só que, às vezes, esse resultado, né, que tu tá tendo, tu percebe que não tá tendo os ganhos que tu gostaria. Só que, na verdade, é uma proteção. E aí tem todo um trabalho mais profundo, né, de tu entender quando que tu aprendeu aí a fazer e agir dessa forma que tu tá agindo hoje. Então, nós temos, né, o que nós temos é esse instante, que é o bem mais precioso, então, que a gente tem, que é o nosso presente. E esse momento, tu vai dar para quem? Para quê? E por quê? Então, entender, como eu disse, né? Ter o porquê e entender o porquê da gente fazer o que a gente está fazendo. E se questionar, realmente parar. E, quantas vezes acontece comigo mesma? Tô ali no... Sei lá, a gente almoçou, daí eu tô ali, lavei a louça, aí sentei ali pego o celular, começo a mexer no celular. E a gente acaba se perdendo ali naquele tempo ali, mas aí para pra pensar, o que eu tô fazendo aqui? Aí daqui a pouco eu entrei num vídeo ali e fica ali, tá, mas e os meus objetivos, e os meus porquê, e o meu tempo precioso que eu tenho, que é esse momento aqui? Será que eu tô usando o meu tempo pra realmente realizar um objetivo ou eu tô aqui só passando o tempo? A nossa vida, será que é só passar o tempo, assim? Vou deixar passando o tempo. E aí, quando chega, né, daqui a pouco a gente para pra refletir, e aí vem de novo aquela música, né? Devia ter feito tal coisa, devia ter amado mais, devia ter feito tal coisa, devia ter aproveitado meu tempo de outra forma, né? Então, que a gente não chegue nesse momento de se arrepender, né, de algo que a gente deixou de fazer. E para isso a gente tem que definir, tem que se perceber, definir o que a gente quer, entender o que a gente está fazendo que a gente pode fazer diferente, o que a gente está fazendo que a gente não quer fazer mais, ou o que a gente pode melhorar ou modificar na nossa vida nesse momento. Que seja um passinho, né? Um degrau da escada ali, um degrau. Um passo de cada vez para atingir, né, um resultado maior. Mas se eu não sei o meu objetivo final, ou algum objetivo que eu queira atingir, eu não sei nem que passo dar, não sei nem qual é o meu próximo passo, né? E às vezes também a gente pensa em metas, assim, metas muito grandiosas, né? E aí realmente a gente sente que é algo meio que impossível de atingir. Só que quando a gente tem uma meta, a gente divide essa meta, se é uma meta muito grande, uma meta que realmente vai levar mais tempo para se realizar, divide essa meta em passos menores, né? Em espaços menores, em etapas mais curtas. Então, qual é o próximo passo? Só o próximo passo, só dar o próximo passo. Que nem aqui, por exemplo, eu tenho, né, objetivos de fazer os meus lançamentos, de ter várias alunas, de ter várias mentoradas. Mas o que eu preciso fazer? Qual é o meu próximo passo? Fazer essa live. Tá aqui, agendei, coloquei uma data. Dia tal eu vou fazer uma live. Dia tal, dia 26 eu vou fazer um evento. Né? Fazer o que eu... ter a consciência de que eu estou fazendo o que eu quero fazer para atingir o resultado que eu desejo. E para isso colocar datas, né? Ter aquela meta SMART, que é uma meta que seja, né, atingível, com
com data, que seja mensurável, né? E não só uma meta abrangente, assim, inespecífica, né? Então, para quando tu quer atingir isso? O que precisa acontecer para tu saber que tu atingiu isso que tu definiu? E então, por que eu acredito que refletir sobre esse tema que eu tô trazendo hoje, que é sobre o nosso tempo de vida, é importante? Porque pensar sobre a morte, vamos dizer assim, né? Que eu até fiz agora à tarde, postei um Reels ali falando, né? Um pouquinho, coloquei algumas imagens assim sobre, né, a morte, mas eu acredito que pensar sobre a morte nos faz pensar sobre a vida. Pelo menos pra mim, assim, não sei como é que é pra vocês. Vai sim, Cris, vai ficar gravado. Então, eu não sei, né, se pensar assim sobre a morte. Às vezes as pessoas falam, ai, que coisa fúnebre, que triste, né? Pra mim não é. Eu acho que pensar assim sobre a morte, quanto tempo a gente tem de vida, né? O que eu quero realmente fazer da minha vida, eu não sei quanto tempo, né? A gente saber, a gente não sabe. Mas quanto tempo tu quer viver, como tu quer viver, o tempo que tu acredita que tu vai viver, né? Por exemplo, eu agora estou com 43 anos, em agosto faço 44. Aí eu tava fazendo esse exercício, né? Quantos anos eu acredito que eu vou viver, ou quantos anos eu quero viver? E aí coloca ali, né? E aí tu diminui o tempo que tu já tem de vida. E aí tu vai ver quanto tempo mais ou menos eu acredito que eu tenho, né? E o que eu vou fazer com esse tempo? E aquelas metas que eu quero atingir, aqueles sonhos que eu ainda quero realizar. O que eu preciso fazer para realmente atingir, né, isso? E aí entra as definições de metas nas várias áreas da nossa vida, né? Então, quais são aí os teus sonhos? Tu tem, tu escreveu, tu digitou, tu tem na tua mente, mas tu sabe quais são realmente as tuas metas, os teus objetivos? E aí vem uma outra reflexão, né? Que às vezes a gente, pelo menos comigo já aconteceu, de eu pensar assim, eu quero muito, né? Eu tinha um objetivo, assim, eu queria muito que algo se realizasse. E não se realizou. Aí eu posso pensar, mas o que adianta, né? Eu ficar pensando o que eu quero e definir minhas metas, meus objetivos, se pode não acontecer. Mas aí a gente vai ficar só vivendo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Pode ser, é uma escolha, né? Eu acho que, eu acredito hoje que essa não é a melhor maneira, assim, da gente só viver sem um propósito, sem um porquê, porque eu acredito que a gente não tem energia de realmente viver, né? Sem um porquê, sem um propósito, sem porque daí tu vai, tu já atingiu tudo aquilo que tu gostaria de atingir? O que vai te fazer levantar todos os dias da cama? O que te traz alegria, né? Então, eu acredito que pensar sobre isso é realmente uma oportunidade de evolução, né? De felicidade, de buscar cada vez mais ser feliz, ter uma vida com sentido, com propósito. Porque, afinal, que mensagem tu quer deixar, né? Pra ti mesma, quem tu quer ser e se orgulhar. Ou também o que tu quer deixar, né, de herança, de legado para as pessoas importantes aí da tua vida. Quando eu quis, eu falei dessa situação que já aconteceu, né? De eu querer, acredito que contigo também, de querer algo e não acontecer. Mas aí se tu parar pra pensar um pouquinho assim, o quanto realmente tu queria aquilo e o quanto, se aquilo tivesse se realizado,
o quanto tu estaria feliz hoje. Claro que a gente também não tem muito como saber, né? Se aquilo que tivesse realizado, como que a gente estaria hoje, porque afinal não se realizou, né? Mas um exemplo assim que eu trago, que teve um momento, Igor, teve um momento que eu quis algo e não se realizou, e hoje eu agradeço, porque naquele momento eu queria algo que hoje eu vejo que ainda bem que não se realizou, porque a vida tem infinitas possibilidades, né? Então aquilo que eu acreditava que era o melhor, hoje eu vejo que não, que ainda bem que não se realizou. Mas tem outras coisas, objetivos assim que se realizaram na minha vida, que eu conquistei, que eu, além de querer muito, assim, eu sentia que aquilo ia se realizar. Que nem um exemplo que eu mostrei ali esses dias, né, a cartinha ali que eu escrevi, que eu tenho até hoje aqui, que tá até amarelado o papel, que eu escrevi, que eu defini, que eu sentia que eu queria muito, que era casar, né, com meu marido, estar casada, ter meus filhos. Eu defini, eu escrevi o nome da minha filha, do meu filho. Eu disse que eu queria, sempre dizia, né, que eu queria ter a menina primeiro e depois o menino. E assim aconteceu. E são, por exemplo, me formar, né, quando eu fiz a minha graduação, tinha outros colegas, a minha filha, a Rafa, nasceu no meio do meu último semestre da faculdade, sendo que eu tava fazendo 7 cadeiras, sendo que uma delas era o estágio, outra monografia. Ela nasceu no meio do último semestre e eu me lembro que eu amamentava ela assim com um note, assim, um computador no colo, amamentando e escrevendo, assim, fazendo os trabalhos. Então, por que eu fiz tudo isso? Porque eu queria me formar. Eu queria deixar isso de exemplo para ela, né, também. E eu acho assim, quando a gente quer realmente, a gente sente que aquilo ali vai se realizar. Eu acredito muito nessa coisa toda assim do pensamento positivo, da gente realmente colocar algo em mente e ir atrás. Claro que não é só botar na cabeça e ficar esperando acontecer, né? É realmente definir, né, estratégias e buscar auxílio quando for preciso e ir mensurando aquele resultado, se realmente a gente está atingindo aquilo que a gente definiu que queria atingir, né? Então eu vejo essas, pelo menos com um exemplo assim da minha vida, né? Coisas que eu achava que eu queria e que hoje eu vejo que ainda bem que não aconteceu. E coisas que eu realmente sentia que ia acontecer e aconteceram. E eu queria ver, assim, de vocês, né? O que tu acredita que teve coisas, assim, na tua vida que tu realmente sentiu e se realizou? E o quanto aquilo era forte, realmente, assim, o quanto tava realmente... Era uma meta, assim, específica que tu queria muito e aconteceu. E o que tu acredita que tu fez para aquilo acontecer? Ou tu acha assim que não, que a vida vai acontecer do mesmo jeito e a gente não tem controle de nada e vai vivendo assim, vai vivendo meio que no automático, né? Então, essa é uma live de reflexão sobre o nosso tempo, sobre a nossa vida, sobre a morte, por que não, né? Porque a gente não sabe a morte ou a transformação, né? Eu acredito que a vida não acaba aqui, eu acredito que a gente tá vivendo uma experiência como ser humano, né? Mas nós somos, acredito que existe, né, o nosso espírito, a nossa alma, não sei exatamente assim definir, mas acredito que não acaba aqui, assim, acredito que isso aqui é só o nosso corpo, né? Que a gente tem uma alma mas tá, que seja, né? Eu tô vivendo um momento aqui como ser humano. E o que eu quero realizar nesse momento de vida aqui como ser humano, né? Então tu tem aí as tuas metas, os teus objetivos, o que tu quer fazer com esse tempo que é o bem mais precioso. Eu acredito que o bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo. Para quem tu dedica o teu tempo? Para quê? Por quê? Né? E pensar nessas várias áreas, né, da vida, seja, né, não sei quem já fez aí o exercício da roda da vida, mas
Vamos pensar, eu tô olhando aqui porque tem um quadro que eu fiz, um exercício, que é assim, né? Eu coloquei como se fosse uma tabela, né? Em vez de ser a roda da vida, eu coloquei em tabela. Por exemplo, lazer, diversão, situação financeira, situação profissional, intelectual, emocional, espiritual, saúde física, relacionamento íntimo, relacionamento social, relacionamento familiar. O quanto cada uma dessas áreas tá num nível assim de urgência, que tá crítica assim a situação. O quanto essas áreas estão no nível assim de aceitação, tipo, nesse momento tá bom, não dou muita importância, ou nesse momento não tô dando muita importância para isso. E o quanto essa área tá num nível assim de realização. Tá muito bom, tá? Eu tô dando bastante atenção, né, para essa área aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Lazer e diversão, por exemplo. Hoje, pra mim, eu tô num nível de aceitação. Não tô num nível, assim, de realização. Já fiz tudo o que eu queria de lazer e diversão, não tem mais nada pra atingir. Não. E também não tô num nível de urgência, assim, hoje é minha prioridade, o meu lazer e a minha diversão. Não, pra mim, não. Né? Pra mim, nesse momento, eu tenho objetivos que são mais prioritários do que lazer e diversão. Então, isso tem que pensar, né? Cada vida, cada pessoa é diferente, cada pessoa está num momento diferente, né? Teve um momento da minha vida, por exemplo, quando meus filhos nasceram ali, a maternidade se tornou uma prioridade, né? Naquele momento a maternidade era uma prioridade. Nesse momento meus filhos já estão maiores, não precisam, né, tanto assim de mim, então as prioridades da nossa vida vão mudando. Mas quanto mais a gente tiver essa consciência, né, do que a gente quer, do que a gente está atingindo, do que a gente quer melhorar, do que tá legal, ou, né, o que a gente quer melhorar, ou que tá ruim, que a gente percebe que tá ruim, que tá num nível assim de urgência, de emergência, porque senão, se a gente não se percebe, aí vai passando o tempo e aí vem, né, de novo aquela música, devia ter feito tal coisa, devia ter, né. Então, ter a consciência de ser dona do teu destino, dona né, da tua vida, ser protagonista, ser, né, a senhora aí do teu destino e realmente traçar um rumo, nem que aquilo daqui a pouco não aconteça ou não aconteça da maneira que tu gostaria, mas definir, né? Colocar num papel, numa planilha, de alguma forma, assim, imaginar o que tu quer conquistar, o que tu quer atingir, porque senão a gente tá vivendo para quê, né? Então, oi, contínua, marcas e patentes, bem-vinda. Então, viver sem rumo acho que não é a melhor escolha, né? Viver de repente pelo sonho das outras pessoas, não saber se tu quer realmente aquilo que tu definiu, que tu acha que tu quer, mas daqui a pouco tu pensa, eu quero tal coisa, daqui a pouco tu pensa, não quero mais. Será que isso vai se realizar se tu uma hora quer, uma hora não quer? Tu nem sabe, nem tu mesma sabe se tu quer aquilo. Será que isso é mais fácil de se realizar? Ou aquilo que tu realmente acredita que vai ser bom pra ti, pras pessoas importantes da tua vida, que faz sentido, que tem um propósito, um motivo, um porquê, isso vai te dar motivação, né? O que é a motivação? É motivo para ação, motivo para agir. Então, um exercício assim que eu posso dar para tu sair dessa live aqui, dessa reflexão de hoje, é escolher uma das áreas aí da tua vida, né? Dessas todas aí que a gente tem, né? Seja lazer, diversão, situação financeira, situação profissional, intelectual, emocional, espiritual, saúde física, relacionamento íntimo, relacionamento social, relacionamento familiar. Escolhe uma dessas áreas e reflete aí o que tá num nível de urgência, de repente, né? Que tu precisa, que tu quer,
Tu precisa não, tu quer dar mais prioridade e perceber, né, mais profundamente por que essa área tá numa situação de urgência, o que tu quer realizar nessa área da vida, o que tu pode deixar de fazer para atingir aí um objetivo, um resultado nessa área, e o que tu quer fazer de diferente, né, modificar e melhorar para que tu atinja mais rapidamente esse objetivo. Então, eu acredito que o primeiro passo, então, é se perceber, definir o que quer e ir acompanhando, porque tu tem que revisitar, né, esse objetivo, essa meta, realmente perceber não só como tá hoje, mas conforme tu for vivendo e for fazendo o que tu definiu que tu vai fazer, vai acompanhando se realmente era aquilo que tu gostaria de atingir ou não. Pode ser, como eu dei o exemplo, daqui a pouco tu pensou que tu queria algo, aí tu vai acompanhando, vai mensurando, né, aquele objetivo, aquela meta, não era realmente aquilo que eu queria, não era esse o objetivo. Ou, tudo bem, realizei o objetivo, conquistei algo, mas daqui a pouco eu quero algo diferente, quero algo melhor, né, ou algo diferente. Então, para isso, tu tem que estar te percebendo, né, conscientemente, não só vivendo no automático. Então, espero que essa live aqui de hoje, que eu gosto de chamar de Refletindo com a Ju, trazendo, né, eu trouxe esse tema hoje, então, da gente entender e refletir sobre o nosso tempo de vida, o que a gente quer fazer, o que a gente quer atingir, perceber conscientemente a nossa vida, o que está acontecendo, o que pode melhorar, o que eu quero que modifique. E espero que traga várias reflexões e eu vou deixar então a live gravada. E lembrando, então, do dia 26/6, às 18 horas, participa dessa jornada para construir um legado e transformar a tua história em um presente para o futuro. Entra no link da bio, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp lá, que por lá eu vou passar mais informações, mais detalhes de como vai acontecer e onde vai acontecer para tu participar dessa jornada. Tá? Um beijo, obrigada pela companhia e fiquem acompanhando essas lives de aquecimento que a gente vai ter ainda mais essa semana e semana que vem. Tá? Um beijo, um beijo.